Tá. Amados, como já foi antes, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Como já foi anunciado, nós vamos meditar hoje na palavra sobre o nosso tema para o ano de 2023. Mas antes de ler o texto para a nossa reflexão nesta noite, eu quero fazer aqui um apelo para os irmãos, tá? Membros da nossa igreja. No dia 14, tá? Uma quarta-feira, não agora a próxima, mas no dia 14 nós vamos ter a reunião administrativa. E essa reunião administrativa nós vamos homologar a nova diretoria da igreja para o ano de 2023, mas eu quero aqui fazer um apelo especialmente aos homens, não que as mulheres estão excluídas de fazer parte desse ministério, mas eu creio que é uma responsabilidade que identifica mais com o homem, tá, do que com as mulheres, tá, que é o Ministério de Patrimônio da Igreja. Tá? Esse ano de 2022 foi um ano assim, onde a irmã Cibélia, que é parte da... cuida do administrativo da igreja, especialmente do financeiro da igreja, ela e muitas vezes o Alessandro, uma hora também eu podia dar um socorro, mas nem eu, nem o Alessandro, nem Cibélia temos habilidade assim, como Deus deu para alguns irmãos, na área de cuidar do patrimônio da igreja, especialmente numa época que nós queremos. Esse ano de 2023, nós queremos reformar, fazer uma reforma aqui no nosso salão de culto. Se o irmão dá uma olhada, o irmão vai perceber que está na hora da gente fazer isso. Nós temos projeto de construir um templo lá na cidade de Vila Bela. Então, eu gostaria de fazer esse apelo para você, homem, que gosta de mexer nessa área de construção, de reforma, tá? Então, coloque o seu nome à disposição, tá? Fala, pastor, procure a irmã Cibélia aí pelo telefone durante a semana, e aí no dia 14, antes do dia 14, melhor dizendo, nós queremos ter uma reunião com esses irmãos que vão fazer parte do Ministério de Patrimônio para dar uma coordenada, uma orientação para os irmãos, porque muitas vezes também a gente percebe, os irmãos têm boa vontade, mas não sabem exatamente qual é a sua função, qual é o trabalho que ele vai ter, que eles terão. Então nós vamos fazer uma reunião para ajudar você a entender o que a igreja espera de você como membro do Ministério de Patrimônio. E, claro, fica aí também o recado para os outros irmãos, líderes de ministério, para que vá trabalhando os nomes, tá, para a homologação no dia 14 agora, não a próxima quarta-feira, tá, mas no dia 14, então esses nomes serão homologados em reunião administrativa, tá bom? Eu também quero aqui dar uma palavra, também, amado, assim, um testemunho e uma gratidão por aquilo que nós podemos fazer ontem. E Deus foi tão bom, tão generoso para conosco, também nesse aspecto, que os irmãos viram, Sexta-feira foi chuvoso, hoje tivemos um domingo chuvoso, e ontem Deus segurou a chuva. Fizemos a carreata, fizemos o culto lá na praça, foi uma bênção, fiquei muito alegre, amado. É como você vê alguma coisa que morreu e agora está sendo ressuscitado. Então foi para nós uma experiência muito agradável. Quero aqui agradecer a todos os irmãos que contribuíram de alguma maneira para que a gente tivesse essa alegria nesse final de semana, tá? Então, amado, como nós vamos pensar hoje à noite, quero pensar com os amados irmãos sobre a bênção da frutificação. A bênção da frutificação. Eu quero convidar os amados, então, a abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 49,
verso 22 ao verso de número 26. Esse texto, ele é um todo, é parte de um todo, onde Jacó, ele abençoa os seus filhos. E aí ele tem uma bênção para cada um dos seus filhos. E eu ainda tem hora, amados irmãos, eu não sei se a gente fez boa coisa quando a gente perdeu o costume de os pais abençoar os filhos. Entendeu? Pela manhã, pelo menos os mais velhos, quando levantava, né? Dava bênção ao meu pai, bênção à minha mãe, e pedia a bênção do papai, do vovô, do titio, da vovó, né? Quando ia dormir, né? Também era um ritual. E talvez a gente perdeu, né, um pouco sobre o significado, porque a gente muitas vezes associa algum tipo de comportamento com uma religião. Não, isso aí é parte de uma religião que não é da minha religião. E não sei até onde isso foi uma boa coisa, a gente deixar morrer essa prática, né? Porque, acima de tudo, ela é bíblica. Quando Jacó, ele abençoa os seus filhos, ele está profetizando na vida dos seus filhos. E nós vamos olhar na palavra que algumas coisas que Jacó abençoou a José só veio acontecer muito tempo depois, que talvez nem Jacó ainda em vida pôde ver. Né? Nós vamos entender o texto, tá? Mas nós vamos meditar então especificamente quando Jacó abençoa o seu filho José. Vamos lá então na palavra de Deus. Gênesis 49, verso 22 ao verso de número 26. Assim diz a palavra do Senhor. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Verso de número 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. A bênção da frutificação. Quando nós olhamos para Gênesis,
capítulo de número 1, verso de número 22, Deus, Ele abençoa toda a sua obra criada com a bênção da frutificação. Agora, quando chegamos aqui para o culto, e nós que moramos aqui nessa quadra, aqui nessas redondezas aqui, não sei se os irmãos perceberam que nós fomos abençoados com a presença de um sabiá. E muitas vezes a gente acorda à madrugada, né? Aí o sabiá está cantando. E agora ele estava cantando por aqui, né? O sabiá. Né? Antigamente não via o sabiá, né, assobiando por essas bandas de cá. Então, todos foram abençoados. Né? Tudo que Deus criou, ele recebeu uma bênção do Senhor. E assim é tão bom, né? Tão agradável, acordar, levantar à madrugada, ou anoitecer, ou amanhecer, ter um sabiá aí para alegrar a gente. Né? Essa presença, né? O cantor canta ao vivo, não cobra honorário, né? E nem precisa de um ministério de louvor, né? Para nos alegrar o coração. Todos nós fomos abençoados. Toda a obra criada de Deus foi abençoada para frutificar, para sermos frutíferos. Por que eu estou afirmando isso? Olhando para a palavra, Gênesis 1, 22. Depois de Deus haver criado as obras da natureza, Deus disse: sede fecundos. Fecundidade. Poder de produzir fruto. Quando nós olhamos para Gênesis 1, verso de número 28, após Deus ter criado agora o homem e a mulher, a Bíblia diz, pela linguagem da Nova Versão Internacional, diz a palavra que Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, ou na linguagem da NVI, sede férteis. Ideia de frutificação. Quando nós olhamos para a mesma palavra de Deus, e vamos lá para o Salmo de número 113, verso de número 9, Deus tem uma palavra que eu poderia dizer específica para a mulher. E lá no Salmo 113, verso 9, a Bíblia diz que faz, né, quem faz? O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Dias atrás nós estávamos aqui terminando o culto dos homens e eu disse para os homens que o homem só sente quando é verdadeiramente homem na sua plenitude depois que casa e tem filhos, né? Porque faz parte da natureza humana. E Deus abençoou a mulher. Esterilidade não é projeto de Deus. Quando nós olhamos na palavra, quantas mulheres elas sofreram porque elas não podiam frutificar. Por exemplo, Ana. Ela não parou de clamar ao Senhor até que Deus a curasse daquela esterilidade. Ela era humilhada, zombada, escarnecida, e ela sentia mal, né, diante dessa situação que estava imposta à nossa irmã Ana.
quando nós olhamos para agora também o Salmo de número 1, verso de número 3, a Bíblia, podemos dizer, falando de uma maneira mais direta para o homem, Salmo de número 1, verso de número 3. Ele, a Bíblia está lá com essa palavra, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. E esse homem, essa pessoa, que é comparada como uma árvore, diz a palavra de Deus, 3 coisas são notadas na vida dela. Ela dá fruto no tempo certo. Dias atrás, o pastor Alessandro brincou aqui, falando que uns esperam ansiosos o tempo da siriguela. Aí, chega até a dar glória a Deus, Uns chega até a dar água na boca, Mas alguns que têm um gosto mais fino, espera a época da manga. Irmão? Cadê os nossos caceirenses e cuiabanos? Aí, olha lá a caceirense lá, só falar em manga, o olho dela já ficou assim, já enche de emoção. Irmão? É forte esse negócio, É forte, Brasil. Então, amado, a Bíblia fala que esse homem, ele dá fruto no tempo certo. E a Bíblia também fala que suas folhas não murcham. É desagradável ver uma planta toda borocochosinha, com as suas flores, com as suas folhinhas arriadas, A gente chega até a fazer uma oração, impõe a mão, para Deus ressuscitar as folhas daquela plantinha, quando ela está toda borocochô. Magda? Não sei se Magda gosta de flor, Mais ou menos. Então é mais ou menos parceira da irmã Dazinha, A irmã Dazinha gosta de flor, de plástico, De plástico. Até hoje, Deus levou muito tempo para me curar, quando eu quis galantear a irmã Dazinha e levei para ela um ramalhete de flor. Você não queira pensar como que foi aquele dia. Tá? Mas eu aprendi uma lição. Ela gosta de flor de plástico. Então, é assim. Vamos mudar de assunto, Vamos mudar de assunto, senão o caso não acabar muito bem, E a Bíblia também fala que, lá no Salmo de 1, verso 3, que ele dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e ele é próspero em tudo que faz. Olha só, ele é próspero em tudo que faz. Quando ele coloca a mão naquele negócio, algumas mulheres dizem, quando dá uma muda de planta para outra, Você tem mão boa? Ela já sabe o que é isso, Algum fala, não, eu acho que não tenho mão boa para esse negócio, não, A Bíblia diz que ele é próspero em tudo que faz. Ele é abençoado. Então, a bênção da frutificação. Todos nós fomos abençoados com a bênção da frutificação. O salmista, também no Salmo de número 92, verso de número 14, a Bíblia diz que, mesmo na velhice, darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes. Aí nós que vamos envelhecendo, até chega a cantar, Que consolação tem meu coração, De saber que até mesmo na velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes. Quando Jacó, ele abençoa o seu filho José, eu quero aqui destacar para a nossa meditação, então, 3 coisas que
podemos destacar quando Jacó abençoa José. A primeira coisa, dizendo, José é um ramo frutífero. Então, a primeira coisa, nós precisamos lembrar, você não foi um ramo frutífero. Você é um ramo frutífero. Você é um ramo frutífero. O mal de nós, quando vamos nos envelhecendo, a gente acha que não dá para produzir mais nada, né? Não produz mais nada, já estou velho, estou cansado. Não é uma verdade. Quando José, ele é abençoado pelo seu pai, ele recebe essa palavra, José é um ramo frutífero. Eu creio, amado, aqui talvez está uma das coisas que nós precisamos prestar mais atenção. As palavras que nós dirigimos aos nossos filhos. Essa foi uma palavra de Jacó sobre a vida do seu filho. José, você é um ramo frutífero, né? Que palavras a gente usa para, ou mais tem usado para os nossos filhos? A Bíblia também diz, José está junto à fonte. Porque José, agora vem uma segunda coisa. Jacó diz para José que José é um ramo frutífero. Segunda coisa, porque ele está junto à fonte. Quando a gente caminha, assim numa área rural, normalmente você olha para algum canto, você vê uma natureza morta. Mas normalmente quando você olha para um determinado lugar e você vê árvores, né, com as suas folhas bem conservadas, normalmente a gente pensa, lá tem água. Porque onde tem água tem vida. Onde não tem água, as coisas vão murchando. Então a primeira coisa que eu e você não podemos esquecer é responder para você mesmo, aonde você está. Junto à fonte ou longe dela? Se você está próximo à fonte, então você será uma árvore abençoada. Mas se você estiver longe da fonte, talvez as suas folhas já estão murchas, ou estão murchando, ou quem sabe já até morreu. Aonde você está plantado? Terceira coisa que nós vemos na bênção de José, Jacó abençoando José, dizendo, seus galhos se estendem sobre o muro. Essa aí nós vamos deixar para comentar depois. Mas a primeira coisa que nós devemos lembrar, amados, que nós fomos abençoados com a bênção da frutificação. Mas veja bem, quando nós lemos na palavra Gênesis 49, verso de número 23, tem uma expressão lá, para lembrar a mim e a você, que as adversidades são reais. Tanto na vida daquele que está junto à fonte, ou daquele que está longe da fonte. Ou talvez, em alguns momentos na vida, aquele que está junto à fonte terá uma vida pior
do que aquele que já está no deserto. As adversidades são reais. Gênesis 49, verso de número 23. Jacó faz uma declaração para José, que José talvez teria que lembrar dessa palavra do seu pai. Muitas vezes, amado, nós esquecemos as palavras do nosso pai. Não do nosso pai biológico, físico, mas do nosso pai espiritual. O que a palavra diz a respeito de cada um de nós. José é abençoado, mas Jacó diz para ele, em outras palavras, esteja preparado para enfrentar as adversidades. Esteja preparada para enfrentar as adversidades. Você já foi abençoado pelo Papai do Céu? Eu, como seu pai biológico, também te abençoo, mas você não pode esquecer das adversidades. Muitas vezes, amado, algumas expressões bíblicas, nós temos dificuldade de entendê-las. Por quê? Porque algumas expressões bíblicas, elas são mais entendíveis, mais claras para os seus receptores primários, que foram os judeus. Você sabe que há algumas expressões na língua portuguesa que uma pessoa de uma outra cultura, ouvindo aquela expressão, ela não sabe o sentido daquilo. Você conhece pelo menos uma expressão que de repente para alguma pessoa ela vai dizer, o que isso significa? Você nunca viu isso? Eu creio que a maioria de nós já presenciamos esse momento. Quando José recebe essa palavra do seu pai, os flecheiros lhe darão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. A gente fica pensando, o que Jacó quis dizer com essa expressão usada para aplicá-la ao seu filho José? É lembrar a José que, muito embora somos abençoados pelo Senhor com toda a sorte de bênção, mas adversidades são reais na nossa vida e nós devemos estar preparados para enfrentá-las. Quando nós olhamos para Gênesis 37, verso 4, você começa a compreender as palavras de Jacó. A Bíblia diz que os irmãos de José, por causa do ódio que tinham para com José, não podiam falar com ele de maneira pacífica. Ele teve problema dentro da sua própria casa com seus irmãos. Ele teve problema dentro da sua própria casa com seus irmãos. Quando nós olhamos para Gênesis 39, verso de número 17, novamente agora, não dentro da sua casa, mas agora em outro ambiente, longe de casa, lá no Egito. A mulher de Potifar mentiu a respeito de José. E com isso José foi parar na prisão. Por causa de uma mentira.
Por causa do ódio dos seus irmãos, José foi vendido como escravo para o Egito. Por causa de uma mentira da mulher de Potifar, que palavra quase que a gente não consegue falar, Potifar, ele foi parar na prisão. Aí, amado, a gente fica pensando, como foi a vida de José, dos 17 aos 30 anos? Como foi a vida de José? A gente gosta de pensar de José como governador do Egito. Mas como foi a vida de José? Esse vale da sombra da morte de José durou quanto tempo? Quanto tempo durou? Quanto tempo, amado? 17 aos 30 anos, 13 anos de escuridão, convivendo com mentira, com ódio na sua própria casa. A vida de José não foi fácil. 13 anos de escuridão na vida desse homem. Uma vida marcada por separação, por escravidão, por prisão. Ele passou por isso porque merecia, porque era justo ele passar por tudo isso. Não, amados. Mas Deus estava tratando com José. Deus estava tratando com José. Muitas vezes, amado, eu fui abençoado pelo Senhor, então agora eu vou viver uma vida adoidada. Eu vou viver uma vida maravilhosa, porque o Pai do céu já me abençoou, porque o meu papai da terra já me abençoou. Mas aí, amado, porque a gente tem alguns dias de trevas, de incerteza, de dúvida, pronto, Deus acho que não me abençoou, não. Eu acho que Deus me abençoou e Deus tirou a bênção. Deus agora não lembra mais de mim. Então, amado, José, de 17 anos, quando tudo começou a dar errado na vida desse homem, que não era um homem, era um adolescente, 17 anos, até 30 anos, tudo dando errado na vida desse homem. Muitas vezes, amado, nós achamos que agora, porque eu sou crente, a minha vida vai ser só de bênção, só de alegria, só de celebração. Deus estava tratando com José. Deus precisava tratar daquele homem. Mas, amado, uma coisa nós não temos como duvidar. O que está escrito em Isaías 54, verso de número 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Mas as armas, as adversidades, são realidades na nossa vida. Agora, a primeira coisa, meu amado, que eu olho para a vida de José, o segredo desse homem é que a vida dele estava junto à fonte. É interessante, amados irmãos, que a Bíblia diz que, Salmo 1, verso 3, que a vida do homem justo está plantado junto à corrente de águas. Plantado. Quando a gente olha para João, Evangelho de João,
o texto que foi lido na abertura do culto, a Bíblia fala de permanecer. Uma árvore dá trabalho para você mudar uma árvore. Uma árvore, depois que ela é plantada, é praticamente impossível dessa árvore ser removida. Eu vou transferir essa árvore, vou tirar essa árvore daqui e vou colocar mais para a esquerda ou mais para a direita. Ela morre. Na maioria das vezes, amado, a árvore morre. Agora, hoje, muitas vezes, amado, nós queremos ser uma árvore frutífera, mas a gente muda de opinião todo dia, muda de propósito todo dia, muda de projeto todo dia, muda de profissão todo dia, muda de trabalho todo dia, muda de marido todo dia, muda de mulher todo dia. Que árvore é essa? E por isso que muitas árvores acabam morrendo. Porque à medida que o tempo passa, as raízes vão ficando mais profundas. E se você quiser mudar uma árvore de lugar, você pode perder a árvore. Não tem como transportar aquela árvore. Mas, amado, hoje as pessoas mudam com muita facilidade. De emprego, de mulher, de igreja. Pessoas que são tão instáveis e elas querem viver uma vida frutífera. Quando José recebe a bênção do seu pai, a Bíblia, o José está dizendo: olha, meu filho José, você é um ramo frutífero, o papai do céu já te abençoou, eu te abençoo, você é um ramo frutífero, mas não esqueça dos aborrecimentos que você terá na vida. Não esqueça, os flecheiros lhe dão amargura. A ideia para o judeu dessa expressão, flecheiros que lhe dão amargura, ela é também entendida como a ideia de alguém que se levanta de propósito para fazer mal a outro. Então Jacó estava falando: olha, José, dentro da sua própria casa, seus irmãos se levantarão contra você, apenas com a finalidade de lhe fazer mal. De maneira proposital, intencional, se levantarão para lhe causar mal. Você já foi abençoado? Papai do céu já te abençoou, mas não esqueça, Toninho, qualquer um de nós, é o Senhor dizendo para mim, dizendo: não esqueça, na vida, Teresa, você terá muitos aborrecimentos. Eu te amo, Papai do céu já te abençoou, os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, mas não esqueça, os aborrecimentos serão muitos na sua vida. Mas muitas vezes a gente esquece. No primeiro aborrecimento que a gente tem, quer largar do marido, quer mudar de igreja, na primeira prova que a gente passa, a gente já fica desorientado. Como eu posso ser uma árvore frutífera? Como eu posso? Então, José tinha essas promessas, mas o que sustentou José é que ele estava junto à fonte. Gênesis 3:9, a Bíblia diz que quando
era de costume do Senhor, na viração do dia, ter aquele bate-papo com o nosso irmão Adão. O Senhor chama a Adão dessa maneira. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde você está? Você está aí mesmo? No lugar onde eu te coloquei? Não que o Senhor não sabia aonde Adão estava, mas era como se o Senhor estivesse lembrando a Adão: Adão, você saiu do lugar que eu te coloquei. Eu vou mudar de igreja porque Deus está me mandando. Amado, Deus está mandando as pessoas fazerem umas coisas que até pouco tempo Deus não mandava. Mas agora Deus manda. Eu vou trocar de marido. Eu falo, meu Deus, Deus está muito confuso. Deus não é mais o mesmo. As pessoas não sabem conviver com conflitos, com adversidade. Então, Deus, quando vai procurar Adão, pergunta: onde você está, Adão? Você está vendo aonde você está? Você lembra aonde eu te coloquei? Por que você saiu do lugar aonde eu te coloquei? Eu não tenho dúvida, amado, sou muito grato a Deus pela vida dos outros ministérios, mas eu sei o lugar aonde Deus me chamou. E quando Deus vier, eu quero estar no lugar que Ele me colocou. Porque é no lugar que Ele te colocou que Ele vai te procurar. Mas muitas pessoas vão dar trabalho para Deus achar Ele. Porque já saiu de tanto lugar e até hoje está procurando lugar. Não achei o meu lugar. Se você não achou o seu lugar, está na hora de pedir: Deus, eu quero ficar no lugar que o Senhor me colocou. Porque é lá que Ele vai te procurar. Quando você deixa a sua Bíblia lá em cima do sofá, é lá em cima do sofá que você vai procurar. Porque foi o lugar que eu deixei. Mas as pessoas mudam de lugar, mudam de decisão, muda de desejo, muda de propósito. Deus, quando vai chamar ali, vai encontrar com Adão, Deus pergunta: Adão, aonde você está? Eu quero aqui, amado, fazer uma comparação com a vida do filho pródigo e José. Veja bem, amado, aonde o filho pródigo foi parar. O filho pródigo estava na casa do pai, junto com o pai, desfrutando, comendo, deliciando de tudo que o pai podia oferecer a ele. Mas aonde o filho pródigo foi parar? Aonde o filho pródigo foi parar? Lucas capítulo 15, verso de número 15. Quando a Bíblia diz que o filho pródigo, ele foi guardar os porcos. Essa palavra, guardar os porcos, que foi a experiência do filho pródigo, a Bíblia está dizendo que ele estava junto com os porcos. Ele estava não somente junto com os porcos, mas ele estava com os porcos. Ele sai da casa do pai, não sabemos por que razão ele deixa a casa do pai. Agora ele foi parar, Lucas 15, 15, ele está guardando os porcos, ele está junto com os porcos. Ele está com os porcos, ele está comendo
dos que os porcos comiam. Guardar significa estar com, estar junto, comer o que os porcos comiam. A gente fica pensando, o que aconteceu na casa do filho pródigo? Na casa de José, a gente tem algumas notícias do que aconteceu na casa de José. Ódio dos irmãos, vários conflitos, e ele teve que sair de casa. Saíram de casa com ele, melhor dizendo, né? Mas aí, amado, aonde que o filho pródigo foi parar? Foi parar junto com os porcos. Conviver com os porcos, comer daquilo que os porcos comiam. José teve problema. Aonde José foi parar? Aonde José foi parar? Não sabemos, como eu disse, o que aconteceu na casa do filho pródigo para ele sair de casa. E aí ele poderia dizer, minha vida está assim, porque eu briguei com meu pai, porque meu pai não me entendia, eu não entendia meu pai, tivemos vários conflitos com meu irmão, então eu saí de casa, agora estou aqui, né, comendo, vivendo, estando junto com os porcos, por culpa do meu pai, do meu irmão. José, ele também passa por várias crises. Aonde José foi parar? A grande diferença, amados irmãos, que eu posso olhar quando leio a palavra do Senhor, é que José, talvez tendo os mesmos problemas que o filho pródigo teve, mas a grande diferença entre o filho pródigo e José é que José estava junto à fonte. Mas o filho pródigo já havia abandonado a fonte há muito tempo. O desejo de sair de casa é apenas uma revelação do estado em que ele estava, do estado da sua alma. O desejo de abandonar, de deixar, era apenas um extrato daquilo que estava no seu interior, na sua mente e no seu coração. Mas esse nosso irmão, chamado José, ele podia dizer que mesmo enfrentando as mesmas lutas, ele poderia dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode sempre encontrar descanso. Podia sempre encontrar descanso. Salmo 91, verso de número 14 ao verso de número 16, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saci-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse era o Deus de José. Esse era o José do Senhor. Esse homem, o filho pródigo, foi comer com porcos. Mas José, passando por situação idêntica, ele nunca deixou, mesmo distante da casa do seu pai, de estar ligado à fonte de água viva. E por isso, mesmo ali, diante das mais terríveis circunstâncias, José podia clamar ao Senhor e encontrar paz e direção para o Deus da sua salvação. Veja bem, amado,
Outra declaração de Jacó para José: seus galhos se estendem. O muro para José não podia contê-lo. O muro para José não podia inibi-lo. O muro para José não podia limitá-lo. O muro para José não podia restringi-lo. Porque mesmo que ele estava ali condicionado, o seu crescimento estava condicionado a um muro. Mas o muro não podia detê-lo. O muro não podia limitá-lo. O muro não podia servir de desculpa para ele. A minha vida está mal, porque construíram um muro em torno de mim. Se o muro existe no meu entorno, Deus me fará superar o muro não vai me deter. O muro não vai me segurar. O muro não vai me limitar. Muitas vezes, amado, a vida em nosso entorno se levantam muros. E pessoas ficam condicionadas àquele muro que foi erguido em torno dela. E ela todo dia chora, reclama, lamenta, entristece. Ah, eu queria crescer, mas botaram um muro, mas eu estou impedido, as pessoas me impediram, o meu pai, a minha família, não sei quem, alguém fez alguma coisa, e minha vida está nesse marasmo, porque eu não tenho força, eu sou tão fraquinho, não dou conta de pular esse muro. Seus galhos se estendem. Isaías 54, verso de 1 a 3. Isaías 54, verso de 1 a 3. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Firma bem as suas estacas. Firma bem as suas estacas. Para o judeu, ele sabia, quando ele andava no deserto ele enfrentava tempestade de areia, vento, chuva. Quanta tempestade o judeu sabia que ele ia enfrentar na sua vida de peregrinação pelo deserto. Então ele sabia, meu amado irmão, que para a tenda dele não perecer durante a tempestade, as suas estacas precisavam estar bem firmadas. Firma bem as suas estacas. Firma bem as suas estacas. Porque Deus quer fazer de você uma árvore frutífera, um jovem frutífero, um idoso frutífero. Ah, pastor, eu não posso mais gerar filhos. Por que não? Quem disse para você que não pode mais, não? Um judeu sabia, para que a minha tenda não venha a pique durante a tempestade, eu preciso firmar bem as minhas estacas. Hoje, amado, a estaca de muitas pessoas parece estar na flor da pele, está na superfície do terreno.
Qualquer vento vem, passa, já derruba a tenda dela. Ela já fica desprotegida, desabrigada, porque a estaca está de qualquer jeito. Firma bem as suas estacas. O que fez José vencer tudo que ele passou, porque as suas estacas estavam bem firmadas em Deus, porque as suas estacas estavam bem firmadas no Senhor. Crente com a estaca na superfície não dura muito tempo, tem vida curta. Na primeira tempestade abandona o Senhor, abandona a igreja e sai atirando em toda a direção, dando tiro para tudo quanto é lado. A minha vida está uma desgraça porque a igreja, porque o pastor, porque o líder, porque Deus, porque a palavra, porque não sei o que. Firma bem as suas estacas. A Bíblia está dizendo, é para mim e para você, amado, os galhos de José, os muros não podiam segurar. Os muros não podiam detê-lo. O muro não podia limitá-lo. Porque, meu Senhor, esse muro pode ser grande, esse muro pode ser forte, esse muro pode ser poderoso, mas maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. Eu não venço pela minha força, mas pela força do Senhor. Esse muro vai cair e não vai impedir o meu crescimento, não vai impedir que eu cresça na presença do Senhor. Muros, amados, que se levantam ao nosso derredor, e nós precisamos estar preparados para superá-lo. Para declarar em nome de Jesus, esse muro se levantou para me inibir, para me limitar, para viver uma vida medíocre. Mas eu me levanto em nome de Jesus e vou na força do poder do nome de Jesus. Eu vou vencer esse muro. Você vai vencer, minha irmã. Tem algum muro, meu irmão, na sua vida? Tem algum muro que está limitando você? Os muros, a Bíblia diz para José, os galhos se estendem por sobre o muro. Manassés e Efraim, filhos de José. Agora você vai começar a entender mais alguma coisa. Efraim e Manassés, filhos de José. Quando Manassés nasce, José agora já é um homem casado, morando lá no Egito. E aí o primeiro filho que José tem, ele coloca o nome de Manassés. E quando José coloca o nome do seu primeiro filho de Manassés, ele estava lembrando a ele mesmo: Deus me fez esquecer de todo o trabalho, do meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Veja bem, José, ele diz, eu coloco o nome desse menino de Manassés. E com esse nome ele está dizendo, eu esqueço, o Senhor me fez esquecer de todo meu trabalho. Irmão, minha irmã, o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes, amado, para você crescer, o trabalho é seu. Não é meu, é seu. Eu tenho o meu trabalho. Não, esse desafio é meu. Ele diz, né, trabalho, meu trabalho. Não é trabalho do meu pai. Não adianta eu dizer, olha,
olha, meu pai deveria fazer, mas não fez. Ah, meus irmãos me deveriam tratar diferente, mas não trataram. Você vai viver a vida inteira com esses conflitos? E viver uma vida medíocre, infértil? Não, ele disse, esse trabalho é meu, esse problema é meu, eu tenho que incorporar na minha mente, no meu coração, que esse desafio é meu. Não é do meu pai, não é do meu irmão, não é da minha casa, não é de Potifar, não é de Faraó. Esse trabalho é meu. Se eu quero melhorar, esse trabalho eu tenho que conscientizar. É meu trabalho. Não adianta ficar depois dizendo, olha, eu não cresci porque meu pai, porque meu... Não, o trabalho muitas vezes é seu, né, Lau? É meu, a responsabilidade é minha. Não adianta ficar olhando por aí, atirando em toda a direção, se eu não olhar para dentro de mim mesmo e dizer, esse trabalho é meu, é Deus tratando comigo. É Deus querendo mostrar alguma coisa para mim. Então eu recebo esse trabalho, eu vou lutar com ele e vou vencer, no nome de Jesus. Quando José recebe Manassés, ele lembra a ele mesmo. Efraim, ele diz assim, né? Na terra da minha aflição, Deus me fez prosperar. Aquilo, veja bem, aquilo que foi me enviado, aquilo que eu recebi como aflição, eu vou usar essa aflição para o meu crescimento. Como você tem usado as aflições que você enfrenta? Para reclamar da vida? Ou para encarar e dizer, na aflição, Deus vai me honrar. Na lágrima, Deus vai me ajudar. Na dor, Deus vai me abençoar. E eu vou vencer, porque esse trabalho é meu. Não é de mais ninguém. A gente quer transferir responsabilidade. Como que a gente quer transferir responsabilidade? Né? E tem muitos mala por aí, né? Ah, você é pobrezinho, então é culpa da sociedade. Aí a gente, bebê, é sociedade mesmo. Né? Aí os outros vão trabalhar para me sustentar, porque a sociedade tem que me tratar bem. Né? Você não vai crescer nunca não, meu amado. Isso aí é discurso do cão. O trabalho é meu. Efraim, Deus, na terra da minha aflição, Deus me fez prosperar. Manassés e Efraim. Agora, lá no livro de Josué, capítulo 16 e o capítulo de número 17. Josué, agora o povo de Israel estava lá no Egito, lá na terra de Canaã, saíram do Egito, melhor dizendo. Aí, Josué, Caleb e outros irmãos lá, anciãos, deram uma terra para Manassés e para Efraim. Esses dois homens, Efraim e Manassés, não porque eles eram soberbos, orgulhosos, não, amado, eles eram conscientes. Eles eram conscientes. Quando eles recebem a terra, eles vão até Josué e dizer, nós precisamos de um território maior. Nós precisamos de um território maior. Verso de número 17, aí Josué reconhece e diz, tu és povo numeroso e forte, não ficarás apenas com uma porção. Em outras palavras, a profecia de Jacó, proferida sobre a cabeça de José,
se cumprem agora na vida de Efraim e Manassés, onde eles reconhecem: eu não quero ficar contente com apenas isso que eu já recebi. Muitas vezes, amado, nós não temos uma vida de frutificação, porque chega a uma altura da vida, eu já tenho tudo o que eu quero, eu já tenho tudo o que preciso. Ele não luta mais. Pastor, eu envelheci, não posso mais produzir nada, não posso mais dar fruto. Ele se acomoda. Esse povo, esses 2 meninos, agora homens, chefes de tribos, eles vão lá. E Josué atende o pedido deles. Eles eram visionários, que não se contentavam com pouco. Não, o Senhor tem me abençoado, mas enquanto tiver vida e tiver aqui vivendo na terra, Deus tem mais para mim. O dia que Deus não quiser mais nada, não tiver mais nada para mim, amado, Deus vai me matar. E se Ele não me matou ainda, é porque Ele tem alguma coisa para mim e através de mim para fazer aqui nessa terra. E você também está vivo aí, é porque Deus tem um propósito. Senão se já teria levado para descansar nos braços eternos do nosso Deus. Né? E se você quiser minha senha para querer ir antes de mim, eu transfiro para você com muito prazer. Eu estou cansado, eu quero morrer. Né? Então, eu transfiro. Fala, Deus, me dá os 30 anos que tem para esse cara aí, me dá para mim. Né? E paciência para irmãzinha para me suportar. Né? Gênesis 39, 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que José fazia prosperava. Conclusão. Gênesis 41, verso de número 53. Interessante a gente perceber, amado. Também, verso 51 e o verso de número 52. Filhos de José, o primeiro: Deus me livrou de todas as minhas aflições e me fez próspero. Muitas vezes, amado, uma planta, uma árvore, ela só pode ser frutífera quando ela está plantada junto às águas e ela busca adubo, fertilizante todos os dias para a sua vida. José poderia viver uma vida inteira de ressentimento, de amargura, de infertilidade, mas José decidiu: eu não quero viver essa vida para mim. Eu quero viver uma vida frutífera, porque assim estou honrando a Deus, assim estou honrando aquele que me criou. E aí, verso de número 53 ao verso de número 57, de Gênesis 41, a Bíblia diz: passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, todas as nações vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Interessante. A Bíblia diz que não foram até o Egito para comprar comida do Egito. A Bíblia diz que foram para comprar de José. De José. O Egito é apenas um instrumento secundário, mas o instrumento principal é você. Eu vou te honrar. E ele foi colocado naquela posição. Passado o tempo de abundância, veio o tempo de fome, José estava preparado. E ali ele foi instrumento na mão de Deus para salvar uma nação, a nação do Egito, e todas as nações da terra. Deus usou a vida daquele moço, abandonado, desprezado e maltratado. Deus o colocou numa posição de honra, para viver uma vida fértil, uma vida próspera e abençoada. E o mesmo Deus de José
Ele quer nos colocar sempre numa posição de honra, numa posição que glorifica o nome do Senhor. Hoje nós temos, amado, o mundo está com fome. E talvez a fome pior não é a fome do pão material físico, mas a fome de Deus. E Deus quer nos usar como instrumento na mão dele. Essa é a vontade dele, porque ele assim nos abençoou para frutificar. E José frutificou. Uma nação foi abençoada. A sua família foi abençoada. Gênesis 45. A Bíblia diz assim: José, quando recebe os seus irmãos, José chora, de maneira que toda a casa de Faraó ouviu o choro de José. Mas quando José chora diante dos seus irmãos, ele também declara: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. José diz para os seus irmãos. Muitas vezes, amado, nós precisamos declarar para uma pessoa: você me feriu sim. Eu estou chateado com você sim. E nós precisamos estar preparados. José, quando olha para a vida dos seus irmãos, fala assim: não, Deus me honrou, Deus me abençoou, mas vocês me fizeram um grande mal. Muitas vezes a gente não fala o que deveria falar e fica até com medo de falar o que deveríamos falar, do que a pessoa precisa ouvir. Os irmãos de José precisavam ouvir isso. Olha, vocês me fizeram mal, mas o Senhor me honrou. Mas José não fala aquilo, porque quando José chora, José está sendo curado. Muitas vezes, amado, nós temos a vergonha de chorar a nossa própria dor. Eu sei que alguns choram mais do que outros, né? E vocês me perdoem algumas vezes. Mas eu falo sempre assim, amado, eu prefiro chorar diante dos irmãos e diante de Deus do que chorar no lugar onde ninguém pode me ver ou me ajudar. Por que você chorou domingo à noite? Eu agradeço o carinho de alguns irmãos. Pastor, eu fiquei preocupado com você. Obrigado. Obrigado, irmão. Mas por que esconder o nosso verdadeiro eu? Por que esconder das pessoas? Não, está doendo sim, o que vocês fizeram me doeu, me machucou. Mas a gente fica com medo, é muito milindre, muito mimimi. Eu não vou falar, senão vai ficar zangado. Zanga, amado, mas depois Deus cura. Deus vai curar. Né? Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes. Aí José acalma eles, né? Opa, esse homem vai nos matar agora, né? Não fiquem tristes e nem irritados. Para a conservação de vocês mesmos, Deus me enviou adiante de vocês. Para abençoar vocês mesmos, que me machucaram, que me magoaram, que pisaram em mim, mas eu sei que minha vida está na mão de Deus. Então tudo Deus redundou para o meu bem. Tudo Deus redundou para a glória do seu louvor. Não fiquem tristes nem irritados, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. E assim José salvou seus irmãos, a sua família, a sua nação, a nação do Egito e todas as nações da terra. E assim eu quero encerrar a nossa palavra nessa noite dizendo, amado, eu creio, meu amado, que Deus tem preparado para cada um de nós, para que nós vivamos um tempo de frutificação, porque todos nós fomos abençoados com a bênção de ser frutífero e abençoado. Você recebe isso? Todos nós fomos abençoados. Todos nós recebemos a bênção para viver uma vida frutífera e abençoada. Vamos nos colocar em pé.